Amém? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Acharam? Diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos absorver, nós queremos reter, nós queremos entender, Senhor, a Tua palavra nessa manhã, para que possamos colocar, Senhor, ela em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, Deus. Para que ela seja realmente, Senhor, viva e eficaz, que traz uma transformação, que traz, Senhor, ao nosso entendimento uma mudança, Deus. E nós queremos isso nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nós pedimos que os nossos ouvidos, nosso coração e a nossa mente esteja voltada para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então assim, cadê a Débora? Tá por aí a Débora? Obrigado pela oração, que foi corrido mesmo, viu? Essa semana foi meio punk, assim, de corrido mesmo, e de estar pensando e meditando na palavra de Deus, o que ia ser ministrado no domingo, nessa manhã, foi assim, algo corrido, mas algo muito edificante para a minha vida, algo que fez muito sentido, algo que trouxe para mim respostas a qual a gente vem, às vezes, patinando a nossa fé, e vem um respaldo de Deus tão grande que a gente consegue continuar, a gente consegue manter o nosso culto racional, sabe? A nossa mente pensante firmes em Deus. É isso que nós queremos aprender nessa manhã. Amém? Então, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um cidadão romano e judeu também. Então, ele entendia muito bem o contexto, né, naquela época que ele escreveu isso, para a igreja que ele recebeu, para os romanos que ele escreveu isso, e para a orientação que ele escreveu. Então, você vai ver Romanos, do capítulo 1 até o versículo 11, ele vai citar muitas misericórdias do Senhor sobre nossa vida, a fazer a nós lembrarmos de quem era e quem nós somos agora. Então ele faz essa recapitulação do que o Senhor fez nas nossas vidas e de quem nós éramos antes, né? Então ele faz um rogo é um pedido, é uma súplica, né? O apóstolo Paulo está fazendo um pedido aos romanos. Mas assim, um rogo, na verdade, não é um pedido, né? Mas nós vamos usar isso porque isso está escrito aqui na Bíblia. Mas nós vemos que isso não é simplesmente um pedido, é quase uma ordem, né? É um rogo, é um pedido, é uma súplica, né? E ele diz assim, pois, eu aprendi assim, fazendo um pouco de teologia com o pastor Vitor, quando há um pois e uma vírgula, presta atenção. Aí eu vi esse pois, falei, poxa, tem alguma coisa aqui. E eu fui pesquisar isso, então ele fala assim, pois, pelas misericórdias de Deus. Então, nós temos que ver pelas misericórdias, isso está no plural. Então, são muitas misericórdias sobre nossas vidas. Eu vou citar algumas aqui que está em Romanos mesmo. Lembra que eu falei que vem do capítulo 1 até o versículo 11, ele citando as misericórdias? Então, Romanos 3,24 diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 4,6 diz assim, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo,
Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, né? Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6:6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então essas são algumas das misericórdias que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:1. Então é por essas misericórdias que nós vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque se não for através dessas misericórdias, nós não queremos nos sacrificar. Nós queremos ficar bem quietinhos, acomodados no nosso canto, sem incomodar ninguém. Eu sempre falo, né, brincando, tá? É brincadeira. Eu sempre falo assim, ó, até semana que vem, não ligue para mim, eu não ligo para você. E ninguém incomoda ninguém. Eu falo brincando, tá, gente? Mas assim, se não for por essas misericórdias, não tem como apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Não tem como. Porque você vai dar um monte de desculpa para você mesmo, e algumas têm sentido, têm razão, mas não justifica você não apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, se não for pelas misericórdias de Deus. Então assim, né, o corpo, né, todo o nosso ser, tá? Envolve todo o nosso ser, sentimento, emoção, razão, nossas obras, nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensamento, o nosso ver, o nosso ouvir, envolve tudo, né? Corpo, sacrifício vivo, envolve tudo. Então nós vemos o apóstolo Paulo fazer uma menção a como era feito o sacrifício no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era degolação, né, nos animais, e sangue aspergido, e depois queimava tudo, né? Então nós vemos que, pensou, né, nos nossos dias, o pastor Gustavo vem aqui na frente e fala assim: ô Gils, qual que é o seu pecado? Fala: meu pecado é esse, pastor. Então você traz um novilho aqui, nós vamos degolar ele aqui, nós vamos aspergir o sangue aqui e nós vamos queimar. E queimar, o pessoal fala queimar, vai fazer um churrasquinho, não vai não, tá, gente? É todo queimado para Deus, para que suba a Deus como santo e agradável a Ele, né, as narinas do Senhor. Então nós vemos que não é preciso mais, né, morrer. Não é preciso, porque Cristo morreu por nós. Então nós temos que entender esse contexto de Romanos, porque nós estamos tão acostumados a decorar versículo que nós não fazemos menção de estudar ele um pouco a fundo e ver que isso realmente significa, para mostrar que as coisas da sombra do Antigo Testamento é revelada em Cristo Jesus. E nós não precisamos mais sacrificar animais aqui no altar do Senhor. Nós precisamos nos sacrificar. E isso vai trazer não uma morte física, mas vai trazer uma morte do seu eu. Eu sempre falo para as pessoas: Jesus quer matar você. Não fisicamente, mas Jesus quer matar a sua vontade. Jesus quer matar algum pensamento que não provém dele. Jesus quer matar algumas idolatrias que não remetem a ele. Então, eu sempre falo assim: Jesus é lindo e maravilhoso, santo, mas assim, e ele continua bom, mas ele quer matar você diariamente. Né? Então assim, o holocausto, né, nós vemos o sacrifício no Antigo Testamento. O holocausto era uma oferta de um animal inteiro, simbolizava a obrigação de uma entrega a Deus, né? Assim, a oferta de carnes e manjares era uma oferta de sangue, de milho, vinho, incenso
incluído em toda oferta pacífica e holocausto. Isso está tudo em Levítico, tá, gente? Você vai ver Levítico lá, tem Levítico 1, você vai vendo como eram as ofertas e o sacrifício. Uma oferta de paz era um sacrifício de animais feito por alguém em paz com Deus, buscando mais paz. Oferta pelo pecado era um sacrifício de animais para expiar um pecado e obter comunhão com Deus. Então hoje nós não precisamos mais fazer isso, né? Hoje Jesus Cristo na cruz do Calvário fez esse sacrifício por nós. Então nós só devemos entender esse sacrifício e dessa forma a graça de Deus nos alcança, né? Então assim, Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, né? Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o sangue vertido na cruz do Calvário, ele traz essa entrega, essa oferta de Jesus para substituir o nosso lugar. Por isso que é santo e agradável. Então, através desse entendimento, né, dessa misericórdia de Deus, desse sacrifício de Cristo, que assumiu o nosso lugar, que tomou o nosso lugar, que nos substituiu na cruz do Calvário, nós podemos ter o nosso culto racional. É mente pensante. Assim, não aceite tudo que você vê por aí afora. Pô, até por aqui, eu tenho a chance de errar. Então pense, medite nisso, né? O salmista diz isso, né? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, essa palavra, às vezes, do contexto evangélico, de uma religiosidade, no meio dos evangélicos, esse culto racional, às vezes não tem a ver muito com entendimento, com sabedoria. Eles estão mais preocupados com a emoção que eles sentem durante o culto. E não há nada de errado a sentir uma emoção durante uma música, durante uma ministração. Eu quero dizer que a emoção não pode tomar conta da sua vida. Nem sempre são emoções boas. Nem sempre aquilo que o pregador está dizendo é aquilo realmente que a palavra de Deus diz. Então, nosso culto racional ele tem que ser com sabedoria, entendimento e discernimento da parte do Espírito Santo. Senão, não vale. Então, por isso que Romanos 12:1 fala assim de nós, né? Romanos 12:1 tem que ser com entendimento baseado em João 3,16. Porque esse é o presente de Deus para nós. E Romanos 12:1 é o nosso presente para com Deus. Porque é o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E o nosso culto racional tem a ver com aquilo que não se inclina às vontades da carne, e sim à vontade do Espírito. Né? Porque eu não sei se dentro de você há uma guerra sobre isso. Já viu o desenho do Tom e Jerry ou do Pica-Pau? Fica o anjinho e o diabinho aqui. Faz isso. Não faz isso não, isso não vai ser bom. Não, mas só, ele te ofendeu. Não, mas perdoa ele. Então há esse conflito. Então, entenda que a nossa velha natureza, ela nunca vai morrer. Ela nunca vai morrer. Ela sempre vai estar espremendo alguma brechinha que você der para ela voltar também. Só que essa nova natureza, que é Cristo Jesus, a velha natureza tem que se submeter à nova natureza. Sempre, né? Então nós vemos que isso é o nosso culto racional. Quando a inclinação da carne não toma mais esse lado, não tem mais esse poder de nos aprisionar e de nos fazer tomar atitudes irracionais, né? Assim, Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é correto, nós sabemos que aquilo ali vai nos trazer prejuízo, nós sabemos que aquilo ali vai quebrar a comunhão com Deus, vai deixar o Espírito Santo triste, e às vezes nós ainda negociamos isso, em fazer a vontade da nossa carne. Então o nosso culto tem que ser racional, um sacrifício vivo, né? Nós temos vontades, nós temos
indignações, mas nós não podemos ceder a elas. Eu tenho um monte de indignação. Coitada da Simone, fica me ouvindo as minhas indignações em casa. Eu falo assim, mas você não viu isso? Ela fala, eu não tenho tempo para ver isso. Não, mas está acontecendo isso. Ela fica assim, é melhor não ver, né? Eu falo, mas eu acabei vendo, e agora eu estou indignado. E às vezes nós precisamos ser esse sacrifício vivo. Às vezes não, todo dia nós precisamos ser esse sacrifício vivo, né? Não precisa mais morrer, né? Não precisa mais ter animais aqui na mesa, mas nós precisamos ter essas misericórdias de Deus constante na nossa vida, para que possamos lembrar dessas misericórdias. Através dessas misericórdias, nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto racional. Vocês estão me entendendo até aqui? Amém? Então, assim, o nosso culto racional. O que é um culto racional? Nós já aprendemos que a nossa carne não deve tomar lugar do Espírito. E o nosso culto racional também é uma verdadeira adoração e uma genuinidade de arrependimento. Se não for assim, não há verdadeira adoração, né? Nós temos que ter essa verdade de Jesus Cristo como algo convicto na nossa vida, que nenhuma outra pessoa, ou nenhum outro sentimento, ou nenhuma outra pregação de qualquer outro que não seja Jesus vai tomar esse lugar. Nós temos que ter essa convicção. Isso é uma verdadeira adoração. Isso é um culto racional, onde nós priorizamos a cruz, onde nós priorizamos Deus, nós priorizamos o Espírito Santo e nós priorizamos Jesus Cristo, né? Esse culto é racional, né? E o versículo 2, e agora ele começa o versículo 2 dizendo assim: e não vos conformeis com esse século. Então o apóstolo Paulo era soldado, era cidadão romano e judeu. Ele sabia o que estava acontecendo naquela época. Ele sabia que os valores mundanos e a cultura estava roubando esse lugar, de não nos conformar com este mundo. Agora, conformar com este mundo tem muita especulação, né? Tem muita especulação do que conformar com esse mundo é assim, ó, o que pode e não pode. Ah, você é cristão? Ah, você pode fazer isso. Ah, isso você não pode. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo na sua consciência que fala assim, aqui eu devo, até aqui eu posso, até aqui eu não devo ir. Por quê? Porque isso fere o meu relacionamento com Deus e eu não quero ferir meu relacionamento. Você sabe que é ter um relacionamento com seu filho, com seu cônjuge, que até ali você pode brincar às vezes, ou até ali você pode falar alguma coisa, mas passou daquilo, você sabe que vai gerar uma briga, você sabe que vai gerar um atrito. Então, até ali você pode, passar daquela linha não pode. Amém? Então, assim, é não tomar forma, não deixar se levar, né? Então, assim, nós temos que ver que o reino de Deus é uma contracultura do mundo. Os valores e princípios, não é do que pode e não pode, tá? Não é do que, assim, pode assistir filme da Disney, sabe, essas besteiras, sabe? Que, tipo assim, às vezes você tá... não pode assistir isso. Eu já escutei que não pode assistir o Stitch, é Stitch, né? Puxa, gente, vê o que vê o que aquilo não é o desenho, mas vê aquilo por detrás da tela. O que está gerando na sua família? Está gerando pipoca, está gerando comunhão, está gerando tempo com o seu filho de 1h20 num filme. Não é o filme em si. Falar Disney não pode. Poxa vida, mas eu tô com a minha família, tô comendo pipoca. Tô sentado no sofá, tá tudo apagado, tá mó da hora aqui, tem cobertor pendurado no teto, com pregador, com luzinha. Hoje dá para comprar umas luzinhas no Hakuen e fazer isso com a sua família, gente. Então assim, não vos conformeis com esse mundo, não é que você vai assistir o Stitch, você vai virar um demoninho do Havaí. Não é isso, olha o que está gerando na vida dos seus filhos. Isso é uma contracultura, porque ele está vendo uma família unida. Isso é uma contracultura do mundo, né? E valores e princípios, olha os valores que você está estabelecendo na vida dos seus filhos. Uma comunhão, uma família unida, onde é gostoso ficar sábado à noite, se der, junto com os seus filhos, assistindo um filme. Isso é da Disney, meu irmão?
põe outro então. Se você não concorda, se você acha que isso tem algum sentido, põe outro, mas os valores não podem ser invertidos. Amém? Então assim, eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe vai fazer 78 anos, e minha mãe falou assim, eu não vou deixar nada para vocês, porque eu não tenho nada, ela falou. Mas o que ela deixou é um legado de respeito, de honestidade. E eu vejo na vida de Jesus isso. Jesus, o que Jesus deixou para nós? Deixou uma túnica bonita? Deixou um palácio? Jesus nos deixou ensinamentos. Jesus nos deixou princípios e valores. É isso que Ele nos deixou. Isso aí vale mais do que ouro e vale mais do que prata, né? Então nós temos que... Hoje os valores do mundo é assim, ó. Tenha para que você seja alguém. Tenha para que você seja alguém. Tenha para alguém te olhar, né? Assim, ó, não fazer o que todos fazem para ser aceitos. Hoje em dia tá assim, né? Você tem que ter alguma coisa, aí as pessoas vão te olhar. Porque se você não tiver nada, ninguém vai te olhar, você não vai ser notado. E esses valores são invertidos ao reino de Deus. E quando Cristo nos dá uma identidade, nos dá uma segurança e nos dá promessa, meu irmão, não há o que roube esse lugar. Eu estava conversando com o Costa uma vez que eu não preciso ter, um Air Jordan para dizer que eu sou o cara. Não precisa ter um boné, não sei do que, para ser o cara, né? Porque não sei se você sabe, às vezes a roupa, o carro, a casa, isso te dá identidade. Se tirar isso de você, você não é ninguém. Eu lembro o meu tempo, meu irmão. Meu tempo de andar com roupa do Corinthians e ser o máximo da minha vida. É ir para os lugares e estar com a roupa do Corinthians. E quando eu percebi que eu não precisava mais disso, não para ser notado, mas para ser quem eu sou, isso foi tão libertador para mim, que hoje, meu irmão, às vezes eu até esqueço que eu tenho roupa do Corinthians. Sou corintiano, tá, gente? Mas eu até esqueço. Por quê? Porque isso me trouxe uma identidade. E quando você tem uma identidade e uma maturidade, você vê que essas coisas perdem os valores. Não há muito sentido. Pra quê? Eu converso com meu irmão fala, esse carro, eu gosto de carro, esse carro. Eu falo, pra quê, né? Eu tenho que pagar mais, depois mais gasto. Vou economizar, tá bom esse aqui, o pneuzinho é estreitinho, é baratinho, qualquer lugar aí acha. Então assim, nós vamos amadurecendo e nós vemos que a nossa mente vai sendo transformada, né? Assim, e nós não nos conformamos mais com este mundo. E a nossa mente vai ser transformada. A renovação da nossa mente, ela é diariamente, tá? Não há um passe de mágica. Aceitei Jesus, Jesus é lindo, maravilhoso e agora a minha vida está fluindo, que é uma beleza. Não tem isso, tá, gente? É assim, ó. É o velho lutando com o novo e o novo lutando com o velho. Há uma renovação e uma luta diária dentro de você, dentro do seu ser, dentro da sua mente, dentro do seu coração, né? Então assim, e os valores que nós temos como reino dos céus e cidadãos do céu, ele tem que ser visto pela lente da gratidão. Nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos. O que nós mais encontramos é pessoa ingrata. Você vai conversar com uma pessoa, tudo está ruim, não há algo de bom nela. E às vezes no meio dos cristãos, né? Assim como a Josi ministrou aqui, meu irmão, nós temos motivo para agradecer a Deus. Nós temos motivo para agradecer e derramar esse Jesus na vida dos outros. Puxa, eu não sei se você lembra no seu comecinho da sua caminhada de fé, quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você era antes? Como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Ah, não mudou muita coisa, assim, mudou sim, porque Jesus entrou na sua vida e muda muita coisa. É gradativamente, é um progresso, não está do jeito que você quer, não está do jeito que eu quero ainda, a minha mudança. Mas e aí, Jesus já fez tudo? Já. Basta eu agora, é sacrifício vivo, agora é eu sacrificar, amém? Então assim, gratidão, né? Gratidão em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco, né? Filipenses 2:3 diz assim, ó, nada, né? Isso é sobre gratidão, tá? Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18, né? Eu não vou falar o nome da banda nem o nome da música, mas eu ouvi uma música que basicamente dizia assim, que o homem ele tem que lutar para sobreviver, né? Ele tem que lutar muito, ele tem que batalhar tudo, passar por cima de tudo. E aí essa música fala que quando ele encontra com Jesus, ele é tipo um miserável que só tem para agradecer, mas ele só encontrou com Jesus e a vida dele continua uma porcaria. Eu escutava essa música e eu fazia essa música uma verdade da minha vida. É uma banda punk, né? Punk é meio antissocial. E fazia sentido isso para mim, aquela música. Só porque encontrou com Jesus vai agradecer? Né? Continua a mesma coisa. E eu entendi que não eram as coisas externas que estavam mudando, era o homem interior. E quando o seu homem interior consegue sentir essa renovação de mente, essa transformação, cara, é libertador isso. Porque isso traz identidade, isso traz maturidade, isso traz valores e princípios e mandamentos estabelecidos por Deus que te traz segurança e te deixa num lugar de descanso. Descansa, né? Assim, sobre humildade, tá? E seus valores do reino de Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Então, esses valores não estão muito em moda hoje em dia. De você ser humilde, de você ser grato, né? Então, nós vemos que esses valores são invertidos. E Cristo, ele vem renovar a nossa mente para nós entendermos qual é o verdadeiro sentido da vida, qual o verdadeiro valor que nós devemos adotar como cidadão. Então, nós vemos a palavra de Deus como uma segurança e como um ensinamento que vai alicerçar a nossa vida, que vai estabelecer um lugar seguro, sabe? Um lugar fixado na rocha, né? O servir, né? Hoje em dia está fora de moda servir também. Ser grato, humilde, servir está fora de moda, né? João 13, do 3 ao 5, diz assim, ó: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingindo. Pensa nisso, né? E no versículo anterior fala que Jesus já vai apontar Judas como traidor, mas Jesus, né, algumas versões, aqui está falando assim, que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Algumas traduções diz assim, que o Pai tinha lhe dado todo o poder. Todo o poder foi dado a Jesus. E o interessante disso é que ele pega uma toalha e uma bacia, enche d'água e vai lavar os pés dos discípulos. Ontem eu comentei com a Simone, se eu tivesse todo o poder, se Deus me desse todo o poder, eu exterminava metade do mundo. Né? Porque nós temos nossas falhas, nossas indignações. Então, graças a Deus que eu não sou Deus. Graças a Deus por isso. Porque Jesus vem trazer um princípio, um valor e uma renovação aqui, porque ele pega todo o poder, ele recebe todo o poder de Deus e ele vai servir. Puxa vida. E ele deixou de ser Jesus? Não. Porque eles reconhecem que ainda ele é o mestre. O que ele teve que ensinar aqui aos discípulos? O serviço, a humildade e a gratidão. Então nós vemos Jesus como uma pessoa simples, singular, só existe ele, é o único que teve essa capacidade de fazer isso. Alguém com tanto poder de Deus, e às vezes nós recebemos um poder às vezes um líder de fábrica, ou um líder de célula, às vezes na igreja, ou um líder de um ministério, e às vezes nós queremos
exercer a nossa autoridade ao máximo dando carteirada. Mas eu sou pastor. Mas eu sou líder da sua célula. Mas eu sou líder do ministério. Você tem que me obedecer. E Jesus, ele recebe todo o poder de Deus e vai servir os discípulos. Isso é a coisa mais maravilhosa. Então, esses valores tem que tirar aquele HD velho que nós viemos adquirindo ao longo da nossa vida, através de pai, através de professor, através de amigos, de colegas. E nós temos que inverter esses valores e colocar os valores do reino dos céus. E também crer nas promessas do Senhor, né? Nós vemos que o Senhor nos deixou ensinamentos, valores e princípios. E nos deixou promessa também, né? A promessa que não nos faltaria nada. A promessa que o de comer, beber e vestir estava garantido. E às vezes nós queremos correr atrás dessas coisas igual um louco ainda, né? Igual um louco. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o quê, eu preciso ter, eu preciso obter, eu preciso eu preciso conquistar. E não tem nada de errado nisso, desde que isso não tome espaço demasiado dentro do seu coração. É bom ter, é bom comprar uma roupa nova, é bom ter uma casa nova, um carro novo, tudo isso é bom, desde que isso não traga, não tome o seu coração, né? Em 1 Timóteo 6, do 8 ao 11 diz assim, do 6 ao 8 diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Né? Você ouvir isso de uma mente corrompida pelo pecado, você vai dizer assim: Jesus Cristo quer me tornar um miserável, onde eu não vou prosperar. E prosperidade, você sabe que não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro, né? Então, se nós lemos isso, tendo porém sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Poxa, então eu fiquei pensando, eu tenho sustento, eu tenho que me cobrir, então eu estou contente, então eu estou feliz. Pronto, resolvi quase 90% do meu problema. Eu vejo as contas penduradas lá na geladeira, eu falei para um amigo meu, vou comprar mais uma geladeira. Tá pequena, Gilson? Eu falei, não, é para grudar as contas. Porque já numa geladeira não cabe mais. Né? Mas assim, lendo a palavra de Deus e você meditar nela, fala assim, puxa, então eu tenho. E assim, vai fazer você ficar acomodado? Não, vai fazer você abrir os olhos a quem não pensa dessa maneira. Ou a quem não tem o que cobrir, o que vestir. Porque se for só isso trazer uma paz, uma segurança para você, a palavra de Deus não surgiu efeito. Agora, se faz assim, poxa, e agora? Quem que não pensa assim? E agora? Quem não tem isso? Aí você se move em direção a isso, né? Então assim, você vê que assim, né? E ele fala assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós somos transformados pela renovação. Nós tiramos aquele HD velho e colocamos o HD novo, certo? Dizendo assim, mas assim, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então assim, quando eu li esse texto, eu falei assim, puxa, eu quero experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar isso. Mas quando eu exerço isso, isso já é bom, perfeito e agradável. Né? Quando eu exerço, quando eu estou preocupado com alguma coisa, com alguma situação, e eu volto o meu culto racional, e eu volto pelas misericórdias de Deus, e eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, e eu exerço a vontade de Deus sobre a minha velha natureza e deixo o novo tomar conta, eu experimento a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando eu faço isso, quando eu pratico isso, eu vejo que aquilo não me trouxe uma consequência desagradável, eu vejo que aquilo não gerou um atrito, eu vejo que aquilo não gerou uma confusão, e eu vejo que aquilo foi bom, perfeito e agradável para mim. Aí eu experimentei a vontade de Deus. Porque nós queremos, né, como a Josi ministrou, nós queremos algo novo. E é bom. O que é bom, perfeito e agradável? É fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você vê que isso não causou
prejuízo em ninguém. Isso só abençoou, isso só fortaleceu mais a sua fé, isso fortaleceu o teu espírito, isso fez você ser um sacrifício vivo, isso fez de você assumir a nova natureza que Cristo colocou em você. Então é bom, perfeito e agradável. Uau, aí eu descobri isso, não foi muito tempo não, viu gente? Foi quarta-feira que eu estava preparando isso aqui. Eu falei assim, puxa, é bom, perfeito e agradável, por quê? Porque eu fiz a vontade de Deus. Não é porque eu vou conhecer ainda, é porque eu fiz a vontade dele. É numa fechada de trânsito a qual eu me seguro e não buzino. Aí eu falo assim, puxa, rendi a minha vontade à vontade de Deus. E isso foi bom, perfeito e agradável. Uau! Puxa, e às vezes a gente complica demais a nossa fé. A gente faz lista do que devemos e do que não devemos. E às vezes a gente se esquece de atentar para as misericórdias de Deus. Da onde Ele me tirou, não é do que eu sou agora, mas assim, da onde me tirou e daquilo que eu posso representar Ele da melhor forma possível através da minha vida. Isso é uma renovação da nossa mente. E ver que assim, no final de tudo isso, do bom, perfeito e agradável, isso traz uma paz, isso traz um descanso no nosso coração. Né? Eu lembro que em 2017 não, foi quando começou a época do coronavírus. Eu estava trabalhando na fábrica junto com o pastor Gustavo e assim, estava cortando todo mundo de empreiteira. Eu falei assim, ixi, quem é o próximo, né? Fica, como fala aqui no Japão, é o facão. E eu lembro, falei assim, e agora, hein? Eu falei, meu irmão, eu sou pobre. Se não for aqui, vai ser outro lugar. Não tem como eu parar de trabalhar. Eu falei assim, puxa, queria ter essa confiança. Eu falei assim, mas você vai parar de trabalhar? Vai mandar você embora daqui. O que você vai fazer? Eu tenho que procurar outro. Então é isso que eu vou fazer também. Eu vou procurar outro. Eu vou achar. Não sei onde, mas eu já acho. Não é porque eu não posso. Eu vou ficar parado e esperar as coisas melhorar. Não dá. Tem que correr atrás. E aí eu falei assim, puxa, queria ter essa confiança. Cara, eu falei, se não for aqui, vai ser outro lugar. Vai ser outra empresa. Né? Então assim, e esse descanso e às vezes nós nos preocupamos e estamos tão ansiosos que nós não atentamos nas promessas de Deus, né? Nem que a sua mente se renove, mas nas promessas de Deus. Porque assim, ó, né? O de comer, o de beber e de vestir é garantido. Então, pronto, estou garantido. Sabe? Estou descansado nisso. Então, é crer nas promessas de Deus além das circunstâncias. Porque Deus não é homem para mentir. Então, se Ele não é homem para mentir, então vamos confiar, vamos crer. Né? A nossa mudança não vai ser fazendo ou não fazendo uma lista de coisas. A partir desse ano, mas a nossa mudança só vai ser concluída com a medida da nossa confiança em Deus, do que Ele já fez, do que Ele já depositou, e que Ele está trabalhando, que Ele é fiel para terminar. Pronto, eu confio em Deus. É diferente de eu me esforçar para ser alguém. Eu confio em Deus. Ele já depositou, Ele já fez isso para mim. Essas são as misericórdias de Deus sobre a minha vida. E através dessas misericórdias é que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2. Vou dar um tempinho para você achar aí. Filipenses, versículo 2. Nós vamos ler do 5 ao 11. Acharam? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós vemos um caminho inverso de Jesus. Hoje nós queremos escapar do mundo. Sabe, nós queremos nosso bilhete com o prêmio da salvação e falar assim, quero sair fora dessa gente má. Eu quero ir para o céu logo. Deus me livre de ficar com esse bando aqui. E Jesus Cristo, ele desce. Ele faz o caminho ao contrário. Ele se humilha, tendo todo o poder, ele se humilha. E às vezes com a nossa arrogância, às vezes, vou brincar aqui, às vezes com o Itimã a mais, nós falamos assim, hoje eu tô que tô, hein? O Itimã a mais. Imagina com todo o poder. Então nós vemos que os nossos valores, eles precisam ser mudados. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos nos entregar mais a Cristo. Nós precisamos confiar mais em Cristo. Nós precisamos, como a Josi ministrou aqui, nós precisamos nos derramar mais uns para com os outros. Porque Jesus Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Sendo igual a Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou. E às vezes a gente não quer se humilhar. Nem às vezes, eu falo de mim mesmo, às vezes nem no nosso cônjuge a gente quer se humilhar. Fala assim, ó, puxa, eu estou errado, meu, me desculpa. Às vezes com os nossos filhos, eu não sei se você, mas você erra com seu filho, não é só seu filho que erra com você não. Você erra com seu filho também. Às vezes falando de uma forma áspera, às vezes de não ligando para o sentimento que ele tem, da dificuldade que ele tem de estar inserido numa cultura a qual ele está acostumado, mas todos os demais veem ele como estrangeiro ainda. E eu falo assim, chamou de gaidinho, eu também sou. Eu tô nem aí. Né? Mas não é assim. Então nós devemos nos humilhar também e falar assim, puxa, está acontecendo isso, e dar uma atenção maior, sabe? E matar o nosso eu de falar assim, não tem nada a ver, eu também passei por isso, eu passo na fábrica por isso. Então, às vezes você está acostumado, você é cavalo velho. Né? Então nós temos que renovar a nossa mente e deixar que Deus trabalhe no nosso coração, sabe? Não de uma forma de colocar você contra a parede. Eu falo isso para os adolescentes, eu nunca vou colocar você contra a parede e eu vou falar que você tem que fazer A, B e C. Eu vou ensinar. Eu vou dar exemplo e eu vou falar o que aconteceu na minha vida, mas eu vou dar exemplo para que você faça isso em casa, meu irmão. Você ganha seu pai e sua mãe, ó, no instantinho. Se alguém tivesse me ensinado isso, eu seria diferente com o meu pai e com a minha mãe. E agora nós vemos o ensinamento de Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, trazendo benefício para nós nos relacionarmos com o nosso pai de uma forma mais sensata, de uma forma mais inteligente, que é o nosso culto racional. Aí a gente vai orar melhor, a gente vai pedir menos, a gente vai descansar mais no nosso coração, a gente vai ter uma paz e uma mudança melhor e maior, né? Vou falar mais grande. Coitada da Alda, né? Mais grande, né? Então assim, é descansar o nosso coração, é trazer esses princípios e valores para nossas vidas diariamente, tá? Não é saber uma vez só não. Não é saber do sacrifício da cruz uma vez só não. Traz o sacrifício da cruz todos os dias. Faz a cruz ser importante todos os dias. Não só aquele dia que você aceitou Jesus, meu irmão. Não, né? É todo dia, todo santo dia. É entrar no carro e estar dirigindo para o serviço, é trazer a cruz. É assim, tá falando lá com o rapaz que só fala besteira, é trazer a cruz no meio. Você, ô Senhor, guarde minha mente, porque só está falando besteira, né? E assim, e renovar a nossa mente para que a nossa vida ela produza frutos de amor, de paz, de justiça e produza sobre a vida do próximo também. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Então fazer a vontade de Deus é ver, reconhecer e experimentar. E quando você experimenta, você vê que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Vamos orar?